Fala cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal e hoje eu trago para vocês a crítica de Bad Boys para Sempre, que retraz novamente os personagens vividos pelo Will Smith e Martin Lawrence. E eu vou contar para vocês se vale ou não a pena assistir esse terceiro capítulo, que possivelmente pode virar uma franquia, não sei, possivelmente. Então confira a crítica após a vinheta. Neste terceiro capítulo, iremos acompanhar novas aventuras dos policiais Mike e Marcos, que vão se unir para enfrentar novos inimigos, novos bandidos da máfia, e dessa vez ele está muito mais preparado e perigoso. Eu não esperava muito desse filme, afinal são filmes que teve a sua época, que tem aquela nostalgia dos anos 90, então tem aquela temática, aquela nostalgia de filmes de ação que poucos filmes atualmente conseguem ainda fazer um filme de ação que possa se tornar agradável, mas não ser tão exagerado. Apesar que os filmes de ação dos anos 80, 90 têm sim um pouco do seu exagero, mas a maior parte é a diversão. Vamos assim dizer que Bad Boys para Sempre se renova, traz uma certa atualização de uma forma simples, sem ser muito escrachada, não só nos seus personagens, mas também na sua história. Eu diria que o filme traz uma boa mensagem da questão de temos que aceitar que com o tempo vamos envelhecendo e novas coisas vão surgindo no meio deste caminho. Então assim, temos personagens aí evoluindo para essa nova mensagem, uma nova evolução da sua jornada, e a maior parte dela temos o personagem do Mike e do Marcos. Então tem aquele diálogo, aquela discussão sobre essa questão da vida e das coisas que eles já fizeram no passado, e que isso, nos traz uma conclusão, das suas personalidades, que a história traz também um pouco de homenagem dos dois primeiros filmes. Então tudo ali está se compondo, e eu diria que a química entre o Martin Lawrence e o Will Smith ainda continua em pé. Temos direções de novatos, não temos a direção do Michael Bay, que ele que iniciou esses dois primeiros filmes do Bad Boys. E tem traços aqui deste filme que remete uma certa nostalgia do que o Michael Bay já fez dos filmes anteriores. Então assim, apesar de ele não estar participando, vamos assim dizer que ele aparece no filme com uma certa homenagem, na direção temos esses dois diretores fazendo um upgrade na direção, principalmente nas cenas de ação. Consegue ser tão fluida, você consegue entender muito bem o que está acontecendo, tem uma dinâmica, tem uma coreografia muito bem feita, dá pra ver que os atores estão participando daquele momento. Então assim, tem aquela nostalgia, mas assim, acrescenta um pouco mais ali do que os diretores querem fazer um pouco de diferente, mas sem fugir um pouco do que já vimos dos dois primeiros filmes. Apesar de ser um filme de ação, de explosão, com qualquer outro filme que a gente já conhece no mundo cinematográfico, a gente não tem tanta uma evolução grandiosa. Aqui não é pra você pensar, refletir, apesar que tem umas mensagens muito legais no fundo dessa trama principal, mas o maior foco do filme não é isso, mas sim ver a dinâmica da dupla dos dois policiais dentro dessas cenas de ação e dos absurdos que eles possam, trazer durante as suas escolhas aí. Então assim, traz um certo upgrade, a gente vê uma nova equipe, como se fosse uma transição do antigo para o moderno, mas sem tirar o antigo, sem que o novo atrapalhe o antigo ou o antigo atrapalhe o novo. Consegue fazer uma composição do filme muito bem, e acho que dá uma certa harmonia entre os dois grupos. Bad Boy para Sempre é um filme que sim consegue ser nostálgico, consegue sim fazer seu upgrade, assim, não tão grandioso, mas consegue sim trazer uma coisa nova dentro do seu contexto, da sua essência já apresentada desde o primeiro filme. E é um filme delicioso de assistir, você consegue se identificar também na parte dramática, mas é um filme aí que conseguiu envelhecer muito bem. Então comente aqui embaixo o que você achou desse filme, e não deixe de acompanhar o canal e se inscrever e assinar o sininho. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!